Oi, gente, tudo certinho? Aqui é a professora Lívia Couto, de língua portuguesa, e hoje nós estamos aqui em mais um bloco de aulas. Eu vou trabalhar mais alguns conteúdos com vocês e eu consegui improvisar aqui esse espaço com esse quadro pequeno. É melhor que tentar explicar sem ter algo tátil. Quem estuda comigo sabe que eu tenho uma dificuldade absurda quando o quadro não está próximo. Eu gosto muito de riscar, de fazer anotações. Então, eu tentei trazer aqui o quadro com algumas anotações para que vocês vejam um assunto que é bem legal, é muito cobrado em provas, em concursos públicos e assim por diante, e é o emprego dos porquês, né? Normalmente as pessoas não têm paciência para essas regras, né? Tanto é que tem gente que diz assim, mas no WhatsApp eu ponho logo lá o P e o Q, né? Aquela linguagem cibernética, a linguagem virtual, a contração, a economia lá, a linguística, porque eu não tenho paciência para saber qual é a diferença dos 4 tipos de porquês. E hoje eu vim trazer para vocês essa aula para mostrar que não é tão difícil assim. O emprego dos porquês é um assunto que tem as suas especificidades, de acordo com cada regra de cada porquê diferente, mas que no final das contas se torna muito mais simples do que a gente já tem aí em conhecimento. Então, eu tenho 4 tipos, né, 4 maneiras de escrever o porquê. Eu tenho o porquê, que é separado, sem acento, é o primeiro porquê. Eu tenho o segundo, que é o porquê separado com acento. Eu tenho o terceiro porquê, que é o porquê juntinho, que geralmente é o mais utilizado. O porquê juntinho, sem acento, sem nada. E eu tenho o último porquê, que é aquele porquê que vem juntinho e também vem acentuado. Cada porquê tem um emprego específico, tem uma regra específica e tem um local de uso específico e adequado. E é isso que nós vamos ver hoje. A gente vai começar pelo primeiro porquê, esse porquê aqui, que é o porquê que vem separado sem acento. Onde é que eu vou utilizar esse primeiro porquê? Primeiro, em perguntas diretas, início de perguntas, quando ele tem a função de indagar algo. Por que essa aula começou agora? Então, se eu utilizo o porquê essa aula começou agora, o primeiro porquê vem ali separado, sem acento, porque indica uma pergunta direta, é uma coisa mais assertiva. E normalmente ele vem no início da minha oração ou da minha pergunta, certo? O segundo porquê, por sua vez, ele vem separado, mas com acento. Qual é a principal diferença entre o primeiro porquê separado sem acento e o segundo porquê separado com acento? É que o segundo porquê separado com acento, ele sempre virá no final da minha pergunta. Então, a aula começou agora, por quê? Ou seja, depois desse porquê, sempre virá uma interrogação ou um ponto final ou algum outro sinal que dê cabimento da oração adequada. Nesse caso, o porquê separado com acento, ele vem de maneira obrigatória no final da minha oração. Então, a minha primeira aqui, porque a aula começou agora, primeiro porquê separado, sem acento, início da oração, indicando pergunta direta, e o meu porquê separado com acento, ele vem no final da minha oração, também indica uma indagação indireta e ele sempre vem ali próximo de uma pontuação, que normalmente é a própria interrogação, tá? Também indica aqui uma questão de indagação, de questionamento. O terceiro porquê, que é o porquê que as pessoas mais utilizam, é o porquê juntinho, sem acento. É um porquê também fácil de entender. Dentro da gramática da língua portuguesa, nós entendemos que esse porquê aqui é uma conjunção coordenativa explicativa. O que isso quer dizer? Sempre que eu utilizar esse porquê, eu tenho uma palavra que é equivalente, que é o pois. Sempre que eu precisar utilizar o pois, e esse pois ele tiver a mesma função de porquê, é o porquê juntinho, sem acento. Por exemplo, o bolo ficou muito bom porque deixei no forno o tempo adequado ou o tempo ideal. Esse porquê está justificando a causa do bolo ter ficado bom. Sempre que eu ponho esse porquê aqui, que é o porquê que vem juntinho, sem acento, ele vai ter uma causa de explicação. E ele também pode ser facilmente substituído pelo pois. Aquele pois que a gente conhece, que vem para justificar alguma coisa, né? Eu cheguei agora porque o ônibus quebrou. Então, assim, o ônibus quebrou, está dando uma justificativa
do fato do atraso. Então, o porquê que vem ali juntinho, sem acento, indica de maneira muito rápida e direta o que seria um porquê de explicação. E o último porquê, que é um porquê que as pessoas quebram a cabeça e normalmente não entendem por que esse porquê vem juntinho com acento, é muito fácil. O último porquê é o que nós chamamos de porquê substantivado. O que é isso? Ele tem um valor aqui, não de conjunção, ele tem um valor de substantivo. Então, quando eu ponho esse porquê, que é um porquê junto com acento, eu trago dentro dele uma proposta direta daquele porquê, que é um porquê da causa, razão ou motivo. E normalmente esse porquê vai pedir um artigo que pode ser definido ou indefinido, né? Que é o caso do o ou o caso do Então, se eu digo assim, eu gostaria de saber o porquê dessa bagunça. Esse o porquê pode ser facilmente substituído por o motivo, a causa, a razão. Então, quando eu me refiro a esse porquê numa ideia de substantivo, de causa propriamente dita, eu utilizo o porquê que é junto e que tem lá o acento. Então, não é porquê simplesmente, é o porquê. É bem tranquilo. Recapitulando os nossos 4 tipos de porquês, é só lembrar que o primeiro porquê, ele vem no início da frase e a função dele é fazer uma pergunta direta. O segundo porquê é um porquê que vem no final da minha oração, indicando também uma pergunta indireta, e depois dele sempre vai ter um sinal de pontuação, ele tem que vir lá no final. Se ele vem no início, ele não tem acento. Se ele vem no final, ele tem, é obrigatório. O terceiro porquê é o porquê que tem um cunho explicativo, que também pode ser facilmente substituído pelo pois. E o último porquê é o porquê substantivado, que precisa do artigo definido, né? Me diga o porquê dessa bagunça, me diga o porquê dessa situação, né? Me diga o porquê dessa aula virtual, me diga o motivo, me diga a causa. Eu só queria um porquê, eu só queria um motivo. Então, esse é o assunto do emprego dos porquês. Estudem, revisem as atividades que já foram passadas no livro didático e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijão pra vocês. Tchau, tchau.